essa segunda consulta e ela é um pouquinho diferente da leitura do mapa védico. Como uma consulta de conexões de almas, a gente vai focar nesse assunto, tá? A gente vai usar o seu mapa para a gente entender karmicamente o que é a sua conexão e o que, não só, né, alguma conexão específica, mas talvez várias conexões, como são suas experiências relacionais, e é aquele esquema que você já sabe. Eu vou mexer no que tiver que mexer, talvez algo que não seja diretamente a sua forma de relacionamento, influencia na forma como você se conecta nas relações, pode ser mãe, pai, pode ser questão de personalidade, de caráter, enfim, de várias coisas que podem vir a acontecer, aparecer para mim. Deixa eu lembrar aqui mais que eu vou falar. Já me conecta, já começa a ficar... Tá, faz um favor para mim. Muda a sua linguagem corporal. É isso, isso. Porque tá bloqueando, você estava bloqueando esse lado aqui, para mim. Isso, respira. Vê se você consegue ficar consciente do seu corpo. Lê o seu próprio corpo, cabeça, pescoço, braços, ombro, tórax, barriga, perna. Fica consciente do seu corpo. Vamos. Então, você vai fazer o seguinte agora. Você vai me contar o que está acontecendo, tá? O que é essa conexão? O que te traz aqui? O que você acredita que você está experienciando dentro do seu nível de consciência? Pode me falar sem medo. Eu acho que é isso, eu acredito que seja isso, tá? Não precisa ponderar o que você está acreditando que seja ou para que eu... Porque eu preciso saber o que você acha que é e o que você está sentindo em relação a isso, para que eu consiga entrar em você e ver como se fosse você, para poder quebrar, né, algum padrão ou até confirmar, não, não é isso mesmo, entendeu? Então vai, pode começar. Tá. Em relação a relacionamento amoroso, no caso, né? Uhum. Essa situação do Ian, eu já fiz várias tiragens com você em relação a ele. E, e aí, depois do vídeo que você falou, das conexões de alma, de certa forma eu fiquei até meio preocupada, porque, assim, parecia, eu tinha muita mais certeza, assim, de que eu estava lidando com uma pessoa que era narcisista ou tóxico, ou, enfim, todos esses adjetivos que a gente usa hoje em dia, né? Uhum. E aí eu comecei a ver de outra forma, porque eu percebi que tinha essa coisa que você explicou de querer se ver livre, se afastar, e aí depois começa a sentir uma falta que parece que está faltando um pedacinho assim de você, né? E aí e assim, independente do espaço de tempo, eu já fiquei um ano longe assim dele, mas sempre fica aquela coisinha, né? Parece que está faltando. Então eu consigo fazer minhas coisas, né? Enfim, toco minha vida, mas sempre tá ali, no fundo. E aí eu fico com essa sensação de que a gente, né? Eu e ele, a gente tem um propósito maior, um na vida do outro. Tanto ele para, enfim, vários gatilhos que eu tive a vida toda, vários problemas, vários relacionamentos com vários problemas, né? Assim, nunca, quer dizer, não vou dizer nunca, mas assim, a maioria foram pessoas tóxicas, né? Dizendo assim.
E aí ele chegou num momento que parecia que eu tinha que acordar mesmo, né? Que foi assim 2018, 2019, e aí foi o ano que deu um boom, e aí eu descobri várias assim outros problemas psiquiátricos que eu tenho, de ansiedade, tudo. Enfim, e aí assim, cada ciclo, como você falou, eu vou aprendendo mais, eu vou crescendo mais. Mas eu também, assim, eu tenho percebido uma mudança de postura também dele ao mesmo tempo, né? Então, eu não queria, na tiragem, assim, quando você fez ali na leitura das energias, foi muito assim, ele, uma pessoa extremamente confusa, parece que não, né, não tem que é realmente narcisista, e etc. Só que, no fundo, da minha cabeça ainda fica assim, é, não é só, não sei se é duvidando ou se é esperança, não sei, mas parece que assim, eu fico, ai, mas será que eu não estou, né, desperdiçando? Enfim, Desperdiçando a conexão, né, que você pensa. isso, mas acho que é por aí, acho que deu para entender. Não, com certeza. Vamos lá, deixa eu ver um ponto onde eu vou começar. Há quanto tempo você tem a conexão com essa pessoa? É, desde 2015 que nós somos amigos, mas a gente começou a se envolver mais em 2018 que a gente teve, né? A gente ficou, mas a gente chegou antes, a gente é amigo, a gente chegou a morar juntos como amigos, né? Dividir casa. Foi assim que a gente se conheceu. E aí depois de um tempo que a gente foi ficar, e aí foi uma grande zona. Mas é isso. E você chegou a se relacionar com ele, ter um relacionamento, namorar, essas coisas? Não, não, não. Sempre foi Você, aquela você coisa. ficava de vez em quando e é isso. Sempre foi uma coisa meio rolo, assim. Tá, e você se recorda nesses anos que você teve esse envolvimento com ele? Quando parou o envolvimento, fisicamente falando? É, fisicamente, acho que foi em 2020, foi bem no ano da pandemia, assim. Tá. É, você consegue se recordar nesse período onde você teve a questão física com ele? Como era a dinâmica de busca pelo outro? Se ele te procurava, se ele vinha atrás de você, ou se você normalmente ia atrás dele? E como era a questão de tempo, assim? Não, ele era constante, consistente, ou não? Era muito pingado, de vez em quando aparecia, sumia, aquela coisa toda. Tá. Em 2020 que eu falei, foi um afastamento, que aí ele foi embora da cidade para, enfim, estudar, e aí voltou ano passado. Aí, depois de um tempo, a gente começou a se envolver de novo, que ele voltou. Então, teve esse período de um ano, tá? Mas é uma coisa, assim, que é uma hora é um que vai, outra hora é o outro, assim, que procura, e aí fica nessa. Agora, um tempo certo, eu não sei te dizer qual que é o tempo certo, não. Você não consegue calcular para mim um padrão? Por exemplo, uma vez por mês, ou uma vez a Ah, cada 3 meses. não, geralmente essa coisa da gente ter alguma coisinha, geralmente é uma vez por mês, sim. Aí esse ano começou a ficar mais frequente. Aí nesse último mais frequente, a gente até começou a se dar bem, mas eu comecei a ficar com medo. Ah, ele vai fazer bobagem comigo de novo, vai fazer bobagem. E aí comecei a observar vários sinais assim, e pensei, não, não, não. Eu tenho que sair logo, porque ele vai machucar.
E aí foi meio que assim, né? Eu me afastei. Tá, quais eram esses sinais? É, algumas eu comecei a perceber porque no passado ele parecia estar bem adoecido assim mentalmente. Então ele tinha uns episódios tanto de fuga de relacionamento, então ele mandava sinais confusos, assim, por exemplo, ele queria sair comigo, mas aí quando a gente saía, aí ele já mudava a postura, tipo, ah, não quero que tu esteja aqui. Eu ficava, hã? Assim, não sei, ele ficava confuso, ele queria perto, mas quando eu estava perto, aí parecia que ele estava querendo me afastar. E aí ele tinha alguns episódios de explosão, de agressão nisso, né? Aí esse ano eu comecei a reparar que ele tem um comportamento, ele não estava fazendo isso, mas ele tem um comportamento meio passivo-agressivo, então como se ele fosse fazendo umas piadinhas, não sei o quê, alfinetando, mas ele parece ser assim com todo mundo. Só que isso para mim já foi um alerta, pô, como é que eu não reparei antes que ele tem essas coisinhas, né, que não é de repente que ele foi agressivo e tal, ele já foi dando uns sinais antes, então eu tenho que tomar cuidado, porque vai acontecer de novo, entendeu? Uhum. Porque assim, o que acontece? Na jornada das almas, isso eu vou dizer de forma geral, né? A gente tá aqui, a gente nascer e a gente ter essa jornada para cumprir. É muito comum a gente atrair pessoas e situações para que a gente avance nessa jornada, para que a gente, que é nada mais do que você e isso, os karmas eles vindo acontecendo e você resolvendo e você lidando e você sentindo e você percebendo e aí você vai passando de fase, tá? É como se fosse eu estou tendo uma visão, corrida de obstáculos, sabe? Que você corre, corre, pula, corre, corre, pula. Corrida de obstáculo é basicamente a nossa jornada aqui. Esses obstáculos são os karmas, tá? Os karmas, eles podem ser bons ou ruins. Então, o que eu falo? Que o karma bom é aquele que você pula com facilidade. O karma ruim é aquele que você pula com dificuldade, às vezes você tropeça e cai, tá? E o que é normal. Não existe só. Você não vai conseguir pular todos os obstáculos com facilidade, tá? Senão você não cresce. Você vai pular os obstáculos com facilidade e isso vai significar para você de que você é capaz de seguir com tranquilidade. Da mesma forma que que os obstáculos que você não consegue ultrapassar com facilidade, eles são aqueles que você fala assim, putz, eu não sou tão capaz assim de pular, entendeu? Então, isso vai se intercalando durante toda a nossa jornada, tá? O que acontece dentro da minha percepção? Essa pessoa, ela é sim um gatilho para você, ela é sim uma conexão kármica, como todas são, mas eu não consigo ver ele como uma conexão onde vocês caminham juntos e vocês fluem juntos e vocês... Porque, assim, as conexões, vamos supor, de chamas gêmeas, tá? Não deveria nem rotular, mas acho que para ficar mais fácil para compreender. Ela é bilateral, as duas pessoas estão na conexão, e as duas pessoas estão vivendo e aprendendo, e elas vão tendo uma evolução gradativa. É nítido que você vê as mudanças. E as mudanças, elas vão causando... as mudanças, elas são positivas, e elas vão causando como se fosse uma limpeza, né, na barreira, e vai com uma fundação, vai causando uma fundação gradativa, tá? Essa fundação gradativa, ela faz com que a gente perceba... Você está distraída? Rapidinho.
Sim, rapidinho. Já vou te voltar aqui. Tenta não se distrair, não usar o telefone, porque eu me perco, entendeu? Porque Não, sim, sim, sim. se você sair daqui, eu saio também. E aí, às Não, vezes, eu sim. me perco, entendeu? Perdão, é porque tinha uma pessoa ia chegar daqui a pouco, aí eu tive que cancelar. Tá. Mas pode continuar. Então, por que que eu perguntei para você como era o padrão? Para eu perceber se vocês tinham uma dinâmica de corredor e perseguidor e se vocês estavam caminhando para um lugar favorável, né? Evoluindo como casal. Mas não vejo, não vejo, tá? Eu vejo talvez, uma necessidade que você tenha de experienciar essa conexão, de experienciar, como acho que todo mundo, né, nessa era de chama gêmea, todo mundo quer encontrar a sua, todo mundo quer experienciar isso. Mas eu costumo dizer que é um desejo que foi colocado no consciente coletivo que as pessoas não têm a menor noção do que elas estão fazendo. Tá? Eu falo, prefira evoluir como ser humano, tendo gatilhos da vida, tendo gatilhos com qualquer coisa que não seja a relação, e aí sim você modifica a sua energia, trabalha a sua energia e encontra uma alma gêmea no momento certo, estando favorável e tudo fluindo, tá? Então, para mim, ainda é inaceitável as pessoas quererem viver essa experiência de chama gêmea, porque é algo extremamente doloroso, extremamente complexo, é traumatizante, e eu costumo dizer que dentro de todos os atendimentos que eu fiz, eu consigo medir padrões, né? Eu tenho muita facilidade de medir padrões. Eu vejo que as pessoas que realmente estão experienciando essa conexão de chamas gêmeas são pessoas que têm um emocional muito forte. São pessoas que conseguem realmente estar numa situação como essa e não cair totalmente, não, e conseguem, é o que eu estou te falando, você tem os obstáculos maiores, eles são mais altos, e você consegue ainda assim pular e se estabilizar. É basicamente essa a visão de quem está numa conexão de chama gêmea mesmo. E outra é que as duas pessoas estão, tá? Então, uma pessoa que ela está numa conexão real de chama gêmea, ela realmente muda. Ela realmente melhora. Então, vamos supor que a figura masculina tenha padrões tóxicos que sejam sociais, que tenha comportamentos tóxicos que sejam de criação e de crenças que tenham sido colocadas, tá? Que a pessoa não tem nenhum problema psiquiátrico, tá? Nenhum problema psicológico, como narcisismo, psicopatia ou sociopatia, ou coisa do tipo. Imagina que essa pessoa não tem nada, é uma pessoa normal, só é uma pessoa que foi criada para ser tóxica, tá? Essa pessoa ela vai deixando de ser tóxica. Ela não consegue mais, porque a transformação ela não é material. A alma da pessoa vai evoluindo com os processos. A pessoa ela vai deixando, ela vai encontrando a iluminação, ela vai encontrando a luz. E quando a pessoa está vendo a luz, ela não consegue mais ressoar com determinados comportamentos. Isso é gradativo, não é de um dia para o outro. Tá? Eu costumo dizer que é muita, talvez, imaturidade, né, da gente acreditar que a pessoa vai ter um despertar, vai ter um estalo, e aí tudo mudou. Não, é gradativo, tá? Não, eu tenho percebido isso nele, né? Por isso que eu te falei assim, que eu tenho receio de desperdiçar. Porque eu tenho percebido um aumento de sensibilidade, né? De preocupação em como que ele fala, como que ele está recebendo as coisas, mas ao mesmo tempo, assim, ainda é difícil, mas eu percebi bastante, assim, né? Que quando ele voltou, ele já voltou falando para mim que ele voltou pensando em ser uma pessoa melhor. Que Então, aí, isso é ótimo, por quê? Isso faz parte do processo de despertar do Yang. Então, eu tenho dito para vocês que eu estou vendo se materializar na minha frente os homens mudando.
entende? Estou vendo os homens, eles tendo reconhecimento do que o comportamento deles não é legal por eles mesmos. Porque nós mulheres, né, a gente começou o nosso processo da energia feminina há muito tempo, e a gente passou, acho que os últimos anos, desesperadamente tendo que impor condições, tendo que pedir, pelo amor de Deus, ajam de maneira correta, porque a gente tinha consciência, com a nossa energia feminina, no processo de cura, já num padrão, né, de anos e anos e anos, tendo os gatilhos da energia feminina, a gente passou os últimos anos, né, eu acho que muito começou em 2018, muitas pessoas começaram a ter ciência dessa dinâmica nesse período, 2018, 2019, e a gente basicamente tinha que implorar para os homens entenderem o que era ser um homem, entende? E ficou isso até o início do despertar do Yang, que foi em 2020. Então, teve um buraco ali, onde as mulheres elas já estavam com um nível evolutivo muito alto, e os homens zero. Zero. Agora, eles estão, já começou o processo deles, a ficha está caindo, e não é culpa nossa, não é responsabilidade nossa, não foi a gente que causou isso. De certa forma, sim. Por quê? Eles têm energia ainda. Eles têm energia ainda. Então, o que acontece? O processo evolutivo da energia Yin dentro dos Yang fez com que eles fossem se tornando mais sensíveis, mas que eles renegassem esse processo. Não. Então, os homens eles se tornaram mais... como é que é a palavra? Defensivos. Eles se tornaram mais defensivos nesse período desse buraco, né? Não, eu não estou sentindo isso. Aí, comportamento certo é o comportamento tóxico, entende? Mas ali dentro o negócio já estava, porque o Yin dele estava começando a mexer. E aí, o que aconteceu quando começou o gatilho do Yang? O Yang, quando vai sendo curado, ele tem que olhar para o Yin. Então, a percepção que eles começaram a ter internamente era de que, caramba, o meu lado feminino sente. O meu lado feminino precisa de compreensão, precisa de atenção, sabe? Coisas que eu passei no passado me traumatizaram e eu preciso olhar isso, eu preciso curar isso, porque isso está influenciando minhas relações, o meu trabalho. Então, antes do Yang começar a despertar, eles não conseguiam validar o Yin, eles não conseguiam integrar as duas coisas. Então, o que está acontecendo é que estão começando a pensar assim, caramba, eu sinto. Então, quando eu faço mal para uma pessoa, caramba, antes eles não tinham essa percepção. Estou falando de maneira geral, tá? Isso pegando um Yang muito tóxico. Obviamente não é generalizado, não são todos, mas a gente está usando uma especificação aqui para poder usar esse exemplo. Então, eles passaram a ter mais empatia. Então, cara, quando eu faço isso, eu magoo a pessoa. Porque quando acontece com eles, eles falam assim, caramba, dói. Porque dói no feminino deles, entende? Então, mas aí a gente entra no seguinte, tá? Em relação à sua conexão. Se vocês têm algum tipo de espelhamento, tá? As suas inseguranças com esse relacionamento, o seu medo com esse relacionamento, vão influenciar nele. Obviamente, vão fazer com que ele tenha medo.